Olá, graça e paz. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre evolucionismo e criacionismo cristão, aonde nós vamos falar aqui sobre a diferença entre essas duas teorias e comprovar e refutar a teoria da evolução contra a teoria da criação, qual está descrito na nossa Bíblia Sagrada. Tenho certeza que você vai gostar de assistir a este vídeo, pois nós vamos falar de temas interessantes, a questão até mesmo do DNA humano, onde o criacionismo científico cristão prova que realmente existe sim um ser criador que criou todas as coisas, inclusive o homem. Mas antes de você assistir esse estudo, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, curta este vídeo e compartilhe esse estudo com o próximo. Muito bem, nós vamos aqui começar nosso breve estudo sobre a diferença entre a teoria da evolução e a teoria do criacionismo, cujo dito o criacionismo cristão, que é o que a gente vai aqui destacar nesse breve estudo. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, quero destacar aqui uma obra literária que nós conhecemos como Manual de Defesa da Nossa Fé, até mesmo contra a teoria do evolucionismo, que são as Bíblias apologéticas, tá? Que faz a defesa da nossa fé, comprovando até mesmo através da ciência e da Bíblia que tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe no universo, na Terra, a espécie, ser humano, um ser inteligente chamado Deus criou tudo isso. Então eu quero destacar aqui que é interessante nós e você ter na sua casa uma Bíblia apologética, para sempre, quando você tiver a oportunidade de debater com um teísta, um ateu sobre a questão da origem da vida, você vai poder ter um conteúdo, base teológica para conversar sobre este assunto. Vamos lá? Vamos falar então aqui sobre o criacionismo e evolucionismo. Para nós falarmos de evolução, nós temos que falar de Charles Darwin, que é o pai da teoria da evolução. Charles Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico que estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento agora amplamente aceito e considerado um conceito fundamental no meio científico. Em seu livro em 1859, A Origem das Espécies, causou espanto na sociedade e comunidade científica da época. Charles Darwin diz que a multiplicidade de organismos existentes são frutos da modificação lenta e progressiva de algumas espécies. Os seres humanos, conhecido como Homo sapiens, de acordo com o evoluísmo, teria surgido através de um processo de evolução de uma outra espécie que já foram extintas, como o Homo erectus e o Homo habilis. Tiago, eu não entendi muita coisa, eu já vou explicar, mas eu quero colocar aí na tela esta imagem que você já está vendo, que é um desenho que explica como essa teoria da evolução, a criação do homem, a evolução do homem tem surgido, né? Eles vão destacar esses 5 fases do crescimento do ser humano, que é o hominídeo, o Homo habilis, o Homo erectus, o Neanderthalis e o Homo sapiens, que somos isso que nós somos hoje, né? Homo sapiens, o qual as ciências nos chamam dentro da criação, do evoluísmo científico. Bom, muito bem. Mas uma coisa que nós temos que destacar interessante é que Charles Darwin ele nunca disse que o homem veio do macaco, e sim que o homem e o macaco veio de um ser ou de uma espécie que evoluiu. Assim pensa os evolucionistas. Através do que, Tiago? Da teoria do Big Bang. Você talvez já tenha ouvido ou falado sobre a teoria do Big Bang. O que é a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang vai dizer que o universo ele é composto de matérias, certo? E que vem se expandindo. Inclusive, a ciência até hoje prova que cada dia surgem constelações, estrelas e por aí vai. Mas eles dizem que através dessa explosão se originou a vida, o Sol, a Lua, a Terra e nós, seres humanos. Ou seja, nós somos uma mera criação do universo e essa teoria do Big Bang soltou organismos, e nós viemos desse organismo vivo que cresceu, se adaptou ao meio ambiente,
ao ambiente da Terra e hoje nós somos o que nós somos hoje, que é o Homo sapiens, né? Essa é a visão do evolucionismo, né? E essa teoria ela é composta por 3 pontos. O primeiro ponto é o descendente comum, ou seja, a vida se originou em um organismo vivo, que eu já disse. Seleção natural, que é conhecido como processo da mutação, ou seja, macroevolução. Ou seja, eles alegam que os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar em um determinado local. A origem de outra espécie se habitua na natureza e os que não se habituam foram abandonados no processo evolutivo. Aqui eu quero destacar a questão dos dinossauros. A teoria da evolução vai dizer que os dinossauros não existem hoje, não porque tem um meteoro, porque o meteoro caiu na Terra, não, porque foram uma espécie que não se habituou à criação, à evolução, e eles foram extintos por si só, né? Tiago, o que é macroevolução? Eu vou explicar. Macroevolução é quando uma espécie se evolui. Vou dar um exemplo. A cobra. A cobra, ela é uma espécie que não tem patas, e aí vem o lagarto. O lagarto é uma evolução da cobra. Ele evoluiu, criou patas, se habituou ao ambiente, criou patas, pernas e saiu andando. Então eles falam que as espécies vão evoluindo. E tem as mudanças aleatórias que eles chamam de por acaso. Por acaso aconteceu isso, criou isso, e desse acaso surgiu isso. Ou seja, para os evolucionistas, nós somos só meras criação do acaso. Assim, nesse bem resumo, é o que o evoluísmo pensa. Mas eu quero destacar aqui, agora, refutar essa ideia do evolucionismo dentro do criacionismo cristão, comprovando dentro da ciência da Bíblia Sagrada que o homem, as espécies, a Terra e o universo foram criadas por um ser inteligente que nós conhecemos e sabemos que se chama Deus. Vamos lá? Criacionismo cristão. O que é o criacionismo cristão ou a teoria da criação? Vamos lá? A teoria do criacionismo é a crença, religiosidade, que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo conciliar a ciência com a narrativa da criação do Gênesis, na tradição judaica cristã, sobre a criação divina do mundo, que é baseada em Gênesis, um ser único e absoluto, denominado Javé ou Jeová, ou Deus, perfeito e incriado, que existe por si só e não depende da existência do universo, é o elemento central da estrutura do criacionismo. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. O criacionismo defende a criação da Terra, né? É interessante que a ciência vai dizer que no início a Terra ela havia tipo assim, havia um único continente, né? E vão dizer que a evolução vai dizer que um terremoto houve sobre a Terra, ou por causa daquele meteoro que é sobre a Terra se separou sobre as terras, mas a Bíblia fala em Gênesis 1, 9 e 10 que Deus separou as terras, as montanhas. Lá vai dizer que Deus separou, Deus criou os céus e a terra, né? Vai dizer sobre a criação das espécies. Lá vai dizer em Gênesis que Deus criou cada um conforme a sua espécie. Não houve uma macroevolução. E sim, o que houve era uma microevolução. Tiago, o que tem a ver microevolução em Gênesis? Eu vou explicar. O que é uma microevolução? Já é diferente de macro. Microevolução é um organismo que se habitua ao ambiente e passa para a próxima geração. Exemplo, raças dos animais, cachorros e gatos. Existe o cachorro, o pastor alemão, o chihuahua, o pincher, mas todos são cachorros. Mas eles são diferentes um do outro na questão do organismo que se habitua ao ambiente, certo? Então, isso é microevolução, não existe macro, existe só uma criação e espécies diferentes conforme a sua raça. Assim também foi com o ser humano, existe
o brasileiro, existe o americano, existe o africano, existe o japonês, existe o chinês, existe o indiano, né? Não houve uma macroevolução da humanidade. Deus criou cada animal conforme a sua espécie e o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E olha só que interessante. Quando Deus vai criar a mulher, o que Deus vai fazer? Deus vai tirar a costela do homem, né? E através da costela do homem vai criar-se a mulher. E olha só que interessante como a ciência ela bate com aquilo que a Bíblia já diz. É uma coisa muito interessante. Olha só, você vai gostar de ouvir. Quando Deus vai criar o homem, ele cria conforme a sua imagem e semelhança, faz o barro e através do barro sopra o seu sopro de vida e cria o homem. Aí vai criar a mulher, ele dá um sono em Adão e faz, vamos dizer assim, uma cirurgia e ele retira uma costela de Adão e através dessa costela ele cria a mulher. A ciência vai dizer, através de um químico chamado Dr. Andrew Emerson Solomon, que é um químico que em 1865 ele descobriu, e ele ficou fascinado ao descobrir que a coerência bíblica da criação da mulher bate com a coerência científica e medicinal da Terra. Olha só que interessante, ele vai dizer que quando você vai dentro da costela do ser humano, do homem, a medicina vai dizer que se encontra dentro dessa costela a medula óssea, ou seja, lá se encontra a quantidade de células troncos necessárias para a clonagem de um organismo. Então ele vai dizer que dentro dessas troncos que são achados dentro da costela, do osso, você vai encontrar células troncos que são responsáveis e necessárias para a clonagem de um organismo. Isso é muito interessante. E olha também o que ele vai dizer. Ele vai dizer que no pó da Terra há 16 elementos químicos diferentes e no corpo humano existem os mesmos 16 elementos químicos no corpo humano. Se você for lá procurar na ciência quantos elementos químicos existem no corpo do ser humano, existem 16, são os mesmos elementos químicos que tem dentro do corpo do ser humano. Olha como a ciência ela bate com a revelação bíblica. E mesmo assim a ciência ainda diz que não existe um Deus, existe um ser, existe qualquer coisa, menos Deus. E outros já refutam que não existe um Deus, que somos mera obra do acaso. Mas olha só o que a ciência comprovou, aquilo que já está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Dentro do conceito de criacionismo cristão, surgiu um conceito ultimamente chamado sobre design inteligente. O design inteligente ele é uma visão de criacionismo que eles defendem que nós não somos obras do acaso, e sim que existe um ser inteligente chamado Deus ou um arquiteto que vai dizer que essa pessoa ou esse ser criou tudo perfeito e através da matemática, através da ciência se comprova que tudo que está feito foi feito com inteligência. É chamado de design inteligente. Tiago, o que é o design inteligente? O design inteligente, dentre os argumentos dos criacionistas, destaca-se a teoria do design inteligente, né, que, embora não conteste um processo gradual da evolução, aponta uma causa inteligente para as características naturais dos seres vivos. O que eu quis dizer com processo de gradual de evolução? Aqui fala da evolução da inteligência do ser humano, o homem foi se adequando à ciência, se adequando à medicina. Isso que quer dizer processo gradual da evolução, tá? Os cientistas evolucionistas acreditam que nada aconteceu por acaso, que tudo teve um propósito e foram criados de uma forma inteligente. Exemplo, o DNA. Aqui eu quero destacar uma outra coisa interessante sobre o DNA. Os cientistas que defendem o criacionismo
cristão, vamos destacar algo muito interessante na questão do DNA, que foi descoberto recentemente. A história vai dizer que existiu um homem chamado Galileu, né, ou Galilei, que há 400 anos ele descobriu que através da matemática você chega a uma conclusão que o universo segue uma lógica. Eles vão dizer que a matemática é o alfabeto qual Deus escreveu o universo. A ciência vai chamar essa conta de matemática como a sequência de Fibonacci, ou seja, é uma sequência de números expressados de formas geométricas, né, que aparecem em todas as áreas. Ou seja, se você for ver que a nossa expressão geométrica da nossa orelha é igual a uma concha, o da concha é igual a um desenho de um ciclo de um furacão, ou seja, tudo se combinam, tudo se parecem, né? E ele vai dizer que quando você vai estudar o DNA humano, você vai descobrir algo muito interessante. Cientistas evolucionistas acreditam que nada aconteceu por acaso, certo? E que dentro do DNA do ser humano encontra-se várias codificações e informações. Recentemente, cientistas descobriram e identificaram uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano, que eles chamam tipo de uma assinatura de Deus, né? Que ao analisar as cargas dos elementos químicos do DNA do homem, eles identificaram um padrão numérico. Esse padrão chegou aos números de 10, 5, 6, 5. E quando eles foram mudar estes números e substituíram por letras hebraicas, porque no tempo antigo, no hebraísmo ou no judaísmo, os números são representados por letras, né? Não é igual ao nosso 1, você desenha 1, 2, você desenha 2, não, eram por letras, né? E quando se substitui os números 10, 5, 6 e 5, vai dar a seguinte letra: Yud, Rei, Fav, Rei. Significa Javé ou Deus, ou que nós chamamos em português de Iavé. Isso é muito interessante. Cientistas estão comprovando que o ser humano tem um DNA, e esse DNA é um DNA divino. E olha só que interessante, o que mais vai dizer o criacionismo cristão dentro dos seus estudos? No corpo do ser humano é encontrado um DNA chamado mitocondrial, descoberto em 1987 pelo Dr. Hennig, um cientista, que ele descobriu que um DNA ele é passado de geração para geração através de uma mulher. E quando ele foi pesquisar o DNA humano de cada povo da Terra, então ele pegou o DNA do indígena, pegou o DNA do japonês, pegou o DNA do brasileiro, pegou o DNA do americano, do russo, e ele fez uma pesquisa, ele descobriu que todos têm o mesmo DNA, que vem de uma ancestral. Quem é essa ancestral? Eva. Descobriram que todos nós temos o mesmo DNA mitocondrial vindo de uma mulher, que na Bíblia nós já conhecemos como Eva. Nossos pais, Adão e Eva. É muito interessante quando você descobre isso. Você vê que a ciência está se rendendo à religião, né? Assim dito, podemos dizer, né? Mas vamos dizer na nossa visão, se rendendo ao cristianismo. A ciência está se rendendo que existe sim um ser inteligente que criou tudo e todos. Não somos obras do acaso, não somos obras de uma explosão de um universo chamado teoria do Big Bang, e sim que um ser inteligente criou não só nós, nem a Terra, mas sim todo o universo. Para terminar esse estudo, Tiago, vamos comprovar como? Na Bíblia. A Bíblia por si só diz que Deus, ele é a criação de todas as coisas. Quero destacar aqui Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja,
Há um Deus que criou tudo do nada, através da sua palavra e poder. Ele disse, haja, e houve. O homem, para criar alguma coisa, ele precisa pegar uma matéria-prima. Deus não. Deus disse, haja. Pegou daquilo que não existe e tornou algo vivo. Ele não precisou de um organismo. Deus disse, exista. Do nada, ele fez existir. João 1 ou 3 vai dizer, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Hebreus 1, capítulo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, versículo 20, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente amém. Romanos 11, 36 vai dizer, ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, não te é maravilhosa demais alguma coisa? Jeremias 32, versículo 17, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A Bíblia já diz, Deus criou tudo. E tudo que Deus faz é perfeito. Eu quero te dizer, nesse estudo, que eu e você somos obras de uma criação, de um ser inteligente chamado Deus. É muito bom você aprender na escola a teoria da evolução. Mas também temos que aprender a teoria da criação, a verdadeira teoria da origem do ser humano, da terra, dos céus, do sol, da lua e do universo. Que Deus criou todas as coisas. Você, meu querido, minha querida, você não é obra do acaso. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nesse estudo eu quero destacar para você e falar novamente. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus.